Chegou o momento da reflexão. Olha, gente, eu quero comentar algo a respeito da Reforma Protestante. Muito se ouve falar, ainda mais nesses dias, inclusive dia 31 de outubro, comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. E muito se falou em simpósios, congressos sobre a Reforma Protestante. Mas o que você sabe a respeito desta reforma? Bom, você vai conhecer agora se me acompanhar até o término da minha fala, tá bom? Quero trazer algo bem resumido, mas muito bem resumido mesmo. É só mesmo a princípio de curiosidade para você, tá bom? O que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante, apesar de ainda ser desconhecida de muitas pessoas, com certeza as beneficia de muitas formas. Antes da Reforma, a Bíblia era apenas para os representantes da Igreja Católica. O povo nada sabia dela, apenas seguia tudo aquilo que os sacerdotes diziam e interpretavam. Os abusos eram grandiosos, a ponto do Papa ser considerado praticamente um deus, tendo o poder de livrar a alma do purgatório e conceder perdão total ou não, dependendo da indulgência que tal pessoa comprasse. Deus, porém, levantou um sacerdote do meio ou do seio da Igreja Católica, que ao ler a Bíblia nua e crua, foi confrontado com a verdade e pôde ver o quanto a Igreja e seus líderes estavam afastados da palavra de Deus. Foi em 31 de outubro de 1517 que o monge Martinho Lutero afixou na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, que foram um tapa na cara da Igreja Católica. Ele lutou por uma reforma na igreja, por um retorno às verdades da palavra. Foi perseguido, mas se empenhou junto com muitos outros que também levantaram a bandeira de sua luta. Colocaram a Bíblia na mão do povo ao preço de muito sofrimento. Deles surgiram os protestantes, dos quais eu sou um fruto. Aleluia! A questão é: o que o sacrifício destes homens produziram em nossas vidas? Hoje temos a Bíblia amplamente divulgada, temos blogs que levantam a bandeira da divulgação da palavra, temos pessoas que usam o Twitter e outras redes sociais para divulgar a palavra de Deus. Além disso, na Play Store você encontra variedades de Bíblia que você pode baixar no seu tablet, smartphone e tem até Bíblias para computador nas versões Windows e Mac. Divulgação existe amplamente e a Bíblia está disponível a quase todo o mundo e todas as pessoas. Se antes da reforma a Bíblia era escondida, hoje ela está à disposição de todos, porém vivemos uma grande rejeição à Bíblia. Essa é a verdade. Poucos a leem com o mesmo afinco do que no passado. Pessoas não a levam tão a sério quanto na época da reforma. Ela é a mesma, porém as pessoas têm preferido rejeitá-la. Vivemos um novo tempo e certamente precisamos de novas reformas que devem agora ser feitas com o retorno das pessoas à leitura e à prática nua e crua da palavra de Deus. Só assim poderemos protagonizar uma nova reforma em nossos tempos e colhermos as bênçãos de Deus. Precisamos novamente rejeitar as doutrinas de homens pregadas por aí e abraçarmos com afinco a palavra de Deus. Os princípios fundamentais da Reforma Protestante são conhecidos como as 5 solas. E eu quero dizer para você quais são as 5 solas. Bom, sola fide, que quer dizer somente a fé. Sola scriptura, que quer dizer somente a escritura. Sola Christus, que quer dizer somente Cristo. Sola gratia, que quer dizer somente a graça. E soli deo gloria, que quer dizer glória somente a Deus. Isso são as 5 solas. Mas agora eu quero dizer para vocês sobre uma reforma em que nós estamos precisando urgentemente nos dias atuais. Porque em nossos dias a pregação tem sido banalizada também por causa de muitos falsos pregadores que se têm levantado e que utilizam o púlpito para explorar os crentes. Esses falsos pregadores serão confrontados pelo Supremo Pastor no dia do juízo, por serem infiéis e servirem como instrumentos de heresia e apostasia.
Nós que dedicamos à pregação genuína, devemos pregar com temor e tremor diante do Senhor, cuidando primeiramente de nossas vidas e, como resultado, expondo fielmente o ensino do texto da palavra de Deus. Somos desafiados a manter-nos firmados nas Escrituras, moldar a nossa vida, culto e relacionamentos por ela e não por essa cultura anti-Deus. É preciso que reafirmemos sempre as mesmas verdades defendidas pelos reformadores do passado, por serem elas bíblicas e, portanto, imutáveis. Contudo, é necessário fazermos uma leitura correta de nosso tempo com seus próprios desafios. Essa leitura deve ser feita através do mesmo óculos que eles usaram no século XVI, a Escritura Sagrada. Tudo que foge da Escritura Sagrada está também fora do pensamento divino de Deus por não seguir justamente a Sagrada Escritura. Preste atenção, se porventura na sua igreja não tem se pregado o genuíno evangelho. Preste atenção, se porventura a heresia tem estado nos púlpitos da igreja a qual você frequenta. Precisamos de uma reforma urgente, nua e crua nos dias de hoje, pela observância da palavra de Deus. Que nós também possamos nos apegar e dizer: sola Escritura, sola Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo glória. Aleluia! Que esta reforma se faça presente nos dias atuais. E que reforma seria esta, Sandro Mariano? Eu te digo, hoje nós precisamos tirar o ceticismo no seio da igreja. A maioria das igrejas estão cheias de ceticismo. Hoje nós precisamos estar indo pela contramão mesmo, da maioria das igrejas que dizem ser igrejas evangélicas, mas que não pregam o genuíno evangelho de Cristo Jesus, deixado em sua santa palavra, que é a Bíblia Sagrada. Chega de tantas heresias, chega de tanta criacionices, chega de tanto oba-oba, chega de tanto misticismo que está apoderando do templo, da casa de Deus. Hoje sim, eu digo e sem medo de errar, que estamos precisando também de uma reforma, porque a maioria das igrejas, e que nos envergonham, dizendo-se ser evangélicas, elas também estão na mesma mão que a Igreja Católica estava no ano de 1517, vendendo bênçãos, prometendo coisas e até mesmo criando promessas que a Bíblia não diz, e lubridiando as pessoas dizendo: venha hoje na campanha tal, fulano de tal vai estar aqui, vai trazer a sua bênção, hoje é o dia da sua vitória. Quando foi que Deus marcou hora e data de operar? Me mostre. De repente, não sei, Deus te deu o calendário dele e disse para você: olha, tá marcado aí os dias que eu vou estar na sua igreja. De repente, tem acontecido isso com você, mas olha, eu me baseio na Bíblia Sagrada e segundo a Bíblia Sagrada não existe nada disso. São criações, isso tudo para poder atrair pessoas e angariar fundos para a própria igreja, ou quando não, para o bolso do pastor, apóstolos, né? Se é que existe apóstolo na era de hoje, porque é brincadeira tudo que a gente vê hoje em dia. Então, olha gente, hoje nós também estamos precisando de uma reforma. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que levante homens, mulheres consagrados e compromissados com o verdadeiro evangelho da palavra de Deus, porque o que nós estamos vendo e ouvindo hoje não passa de uma tremenda aberração, assim como nos dias de Lutero. Que Deus tenha misericórdia de nós e que o Espírito de Deus continue falando ao seu coração.